Todo mundo que entra no mercado de criptomoedas acha que vai fazer R$ 1 milhão, que vai ficar rico. Só que será que isso é possível mesmo? Será que o dinheiro que você tem torna possível você atingir esse objetivo de ganhar 1 milhão até 2025? Nesse vídeo eu vou te mostrar a viabilidade disso e te mostrar um guia completo de como que você vai fazer isso e em quais criptomoedas você tem o maior potencial de atingir esse objetivo. Se você reparar bem, todo o mercado tem seu ciclo, só que no mercado de criptomoedas esse ciclo ele é muito mais forte. Por ser um mercado pequeno, torna muito possível você ter muito retorno em um tempo menor. Então, o objetivo seria R$ 1 milhão até 2025. Por que até 2025? Porque, na minha opinião, fazendo toda a projeção dos ciclos do mercado, nós teremos um ciclo de alta agora a partir do halving, que aconteceu em abril de 2024, até mais ou menos metade de 2025. Eu vou te mostrar todos os dados que você precisa saber. Mas o mais importante, se você já me acompanhou, já faz algum tempo, assistiu os vídeos passados, você viu um tempo atrás eu falando o seguinte: nós tínhamos no Bitcoin um antigo topo histórico. Esse topo histórico era uma referência que era mais ou menos na casa dos US$ 70 mil. Só que não demorou muito para o Bitcoin romper essa região e ele ficou um pouco acima dessa zona. Então, nós podemos falar que tecnicamente o topo histórico do Bitcoin ele foi renovado. Então, o valor máximo atingido por ele em 2021 foi ultrapassado agora em 2024. Isso é muito importante, porque não só isso mostra uma informação muito importante para gente, mas tem outras informações que tornam o momento ideal para você fazer uma certa exposição, só que de uma forma responsável. Porque repara bem comigo, nós tivemos o topo do ciclo passado em 2021. Depois desse momento, o mercado derrubou totalmente e a gente teve uma queda de quase 80%. Depois, quando o mercado finalmente encontrou o seu fundo, ele reverteu a tendência e a gente iniciou um ciclo de alta. E a gente parou nesse halving que aconteceu, né, perto dessa data que eu estou gravando esse vídeo. Então, só de você traçar o gráfico dessa forma, você já vai conseguir entender que o jogo mudou completamente. Quando você está em queda, eu vi muitas pessoas comprando em qualquer ponto, sem pensar duas vezes. Isso tornou o seu preço médio, né? A média de preço de compra que você fez seus aportes vai deixar o preço lá em cima. E aí o mercado vai caindo e te dando mais prejuízo. Só que o momento ele é muito diferente agora, porque o mercado virou. Nós estamos sim em pleno ciclo de alta. E quando nós temos uma estrutura de alta, você tem que ficar bem esperto, porque qualquer queda dentro dessa estrutura é uma oportunidade para você se posicionar. Por isso que entender o gráfico, o comportamento é muito importante, porque toda queda que ela entregar vai ser uma oportunidade para você se posicionar. Então, tudo que eu vou te falar vai girar em torno disso. Você se posicionar bem, porque nós estamos agora num momento muito propício, que eu vou te mostrar o que está acontecendo, mas se o momento é muito propício para você se expor ao mercado e fazer compras, você tem que fazer isso da melhor forma possível e otimizada, principalmente com o objetivo de atingir R$ 1 milhão de lucro até 2025, que você vai ter que concordar comigo que está em cima da hora e é um resultado extremamente exigente, tá? Isso aqui você não vai ver em lugar nenhum. Só que tem como fazer isso da forma correta. Então repara bem o que eu falei no início do vídeo. Falei que nós rompemos o topo histórico do Bitcoin, que era nos US$ 70 mil, ele bateu 73. Então oficialmente ele rompeu esse topo histórico que você está vendo, que estava nessa linha, ele acabou rompendo. Isso aqui é um sinal positivo, mas ele diz uma coisa muito importante para a gente, que aconteceu onde? Justamente no último ciclo de 2017 até 2021. Então presta atenção que lá atrás a gente teve praticamente a mesma tendência, uma tendência de queda. Eu preciso voltar no passado para te mostrar como que o mercado ele repete seus comportamentos para você se precaver para o futuro. Isso aqui é um jogo de gerenciamento de risco. Mercado de criptomoedas você tem que gerenciar o risco. Se você fizer qualquer coisa errada, precipitada, emocionada, você vai ter prejuízo. Então você tem que levar isso aqui a sério, tá? Isso aqui não é joguinho de azar, não. Então, olha só, a gente teve o ciclo de baixa e depois o mercado virou para um ciclo de alta. Só que o que a gente está tendo agora é completamente diferente de antigamente, porque o halving lá atrás aconteceu bem antes dele romper o topo histórico. E nós rompemos o topo histórico atual antes do halving. Isso é bizarro porque isso nunca aconteceu na história
e é algo inédito. Mas o comportamento em torno do halving ele tende a se repetir. Principalmente o seguinte, esse rompimento do topo histórico que você está vendo, eu vou deixar marcado para você nessa linha aqui, nesse retângulo, ele foi rompido aqui, ó, presta atenção, certo? Ele tinha um topo lá em 2017, ele rompeu isso aqui em 2020, anota, novembro de 2020, que foi a data que ele rompeu o topo histórico. Agora a gente vai pegar uma criptomoeda qualquer, precisamente a Polkadot aqui, eu quero que você preste muita atenção do que aconteceu nessa mesma data, novembro, dezembro de 2020, olha isso aqui. Você vai notar que depois dessa data, a Polkadot subiu muito. E se você for observar em todas as outras criptomoedas, você vai ver o comportamento muito semelhante. Por quê? Porque o Bitcoin rompendo o topo histórico significa que os investidores vão se sentir mais confortáveis em se expor no mercado. Então vai ficar todo mundo muito à vontade para entrar de cabeça no mercado, vai entrar mais capital, e aí é um fluxo que vai se seguindo por conta de vários motivos que não cabe eu falar aqui, tá? Mas a gente tende a ter um período muito positivo. Antes, você vai ver que a Polkadot deu uma enrolada, você vai ver outros projetos que ficaram bem de lado, e a partir de novembro, dezembro de 2020, exatamente quando o Bitcoin rompeu seu topo histórico, a gente teve um período magnífico para fazer compras de altcoins de outras criptomoedas. Por que eu estou falando isso? Porque o mercado gira em torno de risco. Então, se você quer mais retorno, você tem que ir atrás de mais risco. É inevitável. Só que dentro desse negócio super arriscado, pô, posso perder meu dinheiro, tem como você tomar as melhores decisões possíveis. Isso vai com certeza diminuir o teu risco de exposição. Isso é importante, porque se você comprar quando o mercado está lá em cima, você vai ter menos retorno, você vai ter menos lucro, e vai ter um risco de você comprar topo e o mercado cair logo em seguida, você vai perder uma oportunidade de comprar mais barato. Então, exatamente com essa informação, nós temos a junção do halving com o topo histórico rompido. E o que isso significa? Bom, aumentar a exposição de forma controlada nas criptomoedas, nas altcoins, porque a gente viu isso acontecer no ciclo passado e a gente pode levar isso aqui em consideração para esse ciclo. Claro que a gente tem várias diferenças, você tem que tomar bastante cuidado porque não existe dinheiro garantido, isso aqui não é renda fixa, é renda extremamente variável e você tem que saber lidar com isso, tá? E aí vem a pergunta, como que eu vou aproveitar esse momento então? E aí, se você me acompanha faz um tempo, eu falei que nessa primeira etapa do mercado, precisamente quando ele começa a subir bastante, você vai ver uma oportunidade maior de exposição no Bitcoin. Até porque acaba sendo mais seguro você se expor no Bitcoin durante esse período de alta. E quando ele romper o topo histórico, quando ele der gatilhos pra gente que vale a pena você se expor nas altcoins, você pega o lucro que você teve com o Bitcoin ou parte das suas posições de Bitcoin e Ethereum e você começa a reduzir gradativamente essas posições para quê? Para mais risco. Você começa a entrar de cabeça de forma controlada e gradativa, de cabeça controlada ficou errado aqui, mas é o seguinte, você reduz a posição gradativamente de Bitcoin e Ethereum, que são as duas moedas mais fortes, e você vai se expondo e aumentando no risco. Você vai entrando no risco aos poucos, isso vai te dar um potencial de mais retorno, porque se você ficar somente no Ethereum e no Bitcoin, você vai ter um retorno limitado. E aí com isso você vai gradativamente aumentar as suas posições nas criptomoedas do top 50, tá? O que eu estou te falando aqui é algo que as pessoas cobram hoje em dia, tá? Então presta atenção, acorda. Então olha só, nesse primeiro momento, por que top 50, Dulce? Por que eu vou me expor? Porque se você não percebeu, isso aqui é uma escada, cara. É uma escada porque no primeiro momento você vai se expor no Bitcoin. Assim que você estiver mais confortável, você vai aumentar a sua exposição para onde? Para o top 50 e você sobe o nível da escada de risco. E depois que eu me expor nesse momento, você pode ir a mais e além, top 100, top 200 de criptomoedas. Então você vai subindo o nível de risco, mas você não pula etapas. Você não pula um degrau aqui e vai direto para o último. Não, você faz tudo da forma correta. Porque o mercado te dá esse tempo. Você que quer adiantar tudo, você fica emocionado. Só que se você fizer tudo na paciência, que é o maior trunfo do mercado, tá? A união entre a parte técnica e o emocional, cara, acabou. Você vai ser imbatível nesse mercado. Então, olha só, hoje nós temos vários projetos no top 50. E por que que eu vim com essa cabeça? Por que que eu te mostrei isso aqui top 50?
Porque as 50 criptomoedas do mercado, o top 50, já tem mais de 2 bilhões de dólares de tamanho de mercado, como você está vendo. Por que que 2 bilhões é um número alto, mas eu quero que você entenda que ainda é um número pequeno para um ciclo que está para acontecer ainda, um ciclo de alta. Porque a gente vê que tem projetos aqui, ó, com 70, 90, 30, e na minha opinião, do que eu já vivenciei no mercado nos últimos 5 anos, é o seguinte: 30 bilhões de dólares de tamanho de mercado para XRP, por exemplo, para Solana que está com 70, Dogecoin que está com 23, 23 é um valor tranquilo para um bull market, para os projetos captarem valor. Então, se você tiver qualquer projeto aqui do top 50, por exemplo, vou pegar aqui a Filecoin Render. Pô, tem 3 bilhões. Para isso chegar em 30, você vai multiplicar por 10 praticamente o teu capital, certo? Então, é possível. Eu quero que você entenda que isso é possível. Só que no meio do caminho, cara, você tem que saber o que você está fazendo. Porque o desafio não é comprar. Comprar a gente consegue otimizar a compra. Agora a venda, meu amigo, não é todo mundo que vai vender. E quem não vender, não vai lucrar. E o que você viu no último ciclo acontecendo, o mercado subindo pra caramba e depois caindo 80%. Então, se você não quiser sofrer esses anos aqui que o mercado ficou derretendo, você tem que ter a cabeça de vender. Então, isso aqui, você já está percebendo que é um jogo mais seletivo, não é brincadeira de criança, não é só comprar que eu vou ficar rico. Por quê, cara? Porque é um mercado em crescimento, é um mercado volátil. Tem muita oportunidade? Dá para fazer 1 milhão? Cara, dá. Só que você vai ter que ser minucioso e quanto menos capital você tiver, mais exigente, mais técnico, mais cirúrgico você vai ter que ser nas suas tomadas de decisão. Poucas pessoas de verdade ganham dinheiro, ficam ricas com o mercado por pura sorte. São poucas, se você botar em relação ao todo. Então presta atenção que nem sempre você é o escolhido para ter a vida perfeita. Então às vezes a gente tem que ralar, a gente tem que ir atrás de conhecimento, especialização para ter resultado nesse mercado. E olha só, presta atenção. Por que aumentar gradativamente as posições desse top 50? Porque te dá um risco menor em relação a todo o mercado, você vai descendo no ranking, vai chegando em projetos mais arriscados, então você se expor no top 50 te dá um pouco mais de segurança, mas essa segurança total, 100%, não existe. Você vai comprar Bitcoin, ainda vai ter risco de você perder dinheiro. Você vai comprar Ethereum, você vai ter risco sim de perder dinheiro. Então não encara isso aqui como uma receita secreta, tá? Não funciona assim o mercado. E não vem com uma imagem aqui que é totalmente fácil, ridículo de ganhar dinheiro, porque não é. Então, olha só. O que nós temos aqui? Qual a justificativa de aumentar gradativamente as posições desse top 50? Porque nós temos a dominância e o total 3 indicando isso pra gente. Tá, Dazi, o que é isso? Por que é esse Bitcoin D e total 3? Isso tem tudo a ver com o halving e o topo histórico rompido do Bitcoin. Eu vou te explicar de uma forma mais simples, eu preciso que você preste muita atenção agora. Nós temos a dominância do Bitcoin, a dominância representa a prioridade do mercado. Se esse gráfico aqui está subindo, os investidores estão priorizando o Bitcoin. Se esse gráfico está caindo, as pessoas, os investidores estão priorizando as altcoins. Então, se eles estão priorizando as moedas mais arriscadas, você pode ganhar mais dinheiro. Então, é só surfar esse movimento e a gente está bem próximo de ter esse sinal acontecendo, apesar de não ter sido sacramentado pelo mercado ainda. Então, eu quero que você note o que aconteceu naquela mesma data que eu te falei. Lembra que a gente viu que quando a Polkadot subiu era mais ou menos em novembro, dezembro de 2020? Olha o que aconteceu depois dessa data com o gráfico da dominância do Bitcoin. A gente teve uma queda imensa da dominância. Isso significa que, como eu te expliquei, a prioridade do mercado foi para as altcoins, para o risco em vez do Bitcoin. Então esse aqui era um momento propício para você surfar as altcoins. Perfeito? E aí o que nós temos agora? Se você entende análise gráfica, você sabe que isso aqui é um padrão que entrega queda. A dominância está com padrão de queda, e assim que ela fizer um rompimento, uma confirmação, a gente pode ter isso aqui acontecendo em uma escala menor, certo? Então isso aqui pode entregar uma queda numa escala menor, e depois o mercado subir nos próximos meses, e aí sim, talvez final do ano, início de 2025, ele entregar essa
magnitude aqui de queda que a gente viu. Então a gente pode ter nesse curto momento uma oportunidade, tá, de acumulação, de aproveitar esses outros projetos, na minha opinião, dos top 50. Depois você vai trabalhando com o teu lucro, mas isso não significa que é só você sair desse vídeo e comprar, até porque isso aqui não é recomendação de investimento, tá? Agora, se você fizer uma estratégia por trás, você pode ter sucesso, mas aí você vai ter que ser muito minucioso na sua tomada de decisão. Por quê? Se a gente está para ter um momento bom, propício para ganhar dinheiro com as altcoins, você vai fazer tudo agora? Vai comprar tudo? É burrice. E o que você faz? A forma mais inteligente. Bom, a forma mais inteligente é você se expor gradativamente. Então, você se expondo gradativamente aos poucos nesse risco, você vai melhorando teu ponto médio, seu preço médio, isso vai melhorando o teu potencial de ganho, e para isso você precisa fazer compras e suportes em pontos que o mercado caia e sustente, que aí sim você vai ter uma probabilidade alta, um pouco acima da média, não vou falar altíssima, mas acima da média de você ter resultado. Só essas informações fazem você sair do nível mais baixo do mercado de pessoas que não conseguem ganhar dinheiro e vai subir para o nível que você tem a possibilidade sim de ter um bom retorno e fazer muita grana. E claro que quanto mais informações, melhor. Eu apresento para você o gráfico Total 3. Se você já me acompanha, já assiste os vídeos, você já sabe o que é isso, a importância dele. Até porque esse gráfico vai indicar para gente o comportamento das altcoins. Assim como a dominância, esse gráfico, se esse gráfico subir, o Total 3 significa que as altcoins, as suas criptomoedas que você quer fazer muito dinheiro, elas estão subindo. Então, se você quer fazer muito dinheiro com as altcoins, você precisa surfar esses movimentos que esse gráfico faz, essas altas. E aí sim você vai estar dentro de uma tendência de alta boa e vai conseguir surfar isso, tá? Mas antes é sempre melhor você ter alguns sinais desse início dessa tendência para você não pegar no final. Se você pegar no final, você vai comprar topo e vai perder muito dinheiro, assim como nas últimas semanas ali de março, você viu o mercado derretendo praticamente. Na verdade, metade de abril o mercado caiu muito e muitas pessoas tiveram um prejuízo enorme com essa queda, enquanto eu já vinha falando para vocês que o meu maior plano era assim que ele tangenciar esse suporte, eu estaria comprando e, bom, deu muito certo, graças a Deus, já estou com 30% de lucro nessa pequena alta, que foi o quê? Ele bateu no suporte, numa zona que tende a segurar o preço e deu um repique. Esse repique parece pequeno, mas fez total diferença para eu pegar esse meu lucro e começar a arriscar nas altcoins mais arriscadas, porque eu vou estar trabalhando com lucro. Então eu estou super suave. Então é assim que você faz a forma correta. Você quer pular etapa. Se você pular etapa sem conhecimento, você vai quebrar a cara. Então você pode pular, não tem problema, desde que você tenha um plano e um conhecimento. Tá? Se você tem mais de 50 mil reais e precisa de um acompanhamento, uma orientação e aprender isso aqui com a minha companhia, você clica no primeiro link da descrição que vai estar um formulário para preencher. Se você for aprovado, eu entro em contato contigo. Caso você queira ter diretamente aí em aulas gravadas o acesso a todo o curso para você aprender a aplicar isso aqui que eu estou te mostrando para você ganhar dinheiro e ter resultado, você clica no outro link. Então, independente do teu patrimônio, você tem informação aí para você ter resultado e ainda tem tempo. Até porque no próprio gráfico do Bitcoin nós estamos tendo comportamento lateral. Ele rompeu o topo histórico e está de lado. O halving contribuiu para isso. Então, dentro dessa lateralidade, nós temos imensas oportunidades para posicionamento. Então, se você quer fazer entradas gradativas, cara, esse é o momento, só que você não vai fazer isso de qualquer jeito. Você precisa ter conhecimento para entrar nas melhores zonas, para você não quebrar a cara e pelo menos na hora de investir, você já sair com uma vantagem, que isso é muito importante. Porque se você fizer um investimento errado e no outro dia cair 10, 20%, cara, tu tá perdendo o poder de compra. Apesar de você poder segurar naquela tese que, não, eu vou segurar isso aqui, eu tô fazendo hold, então eu tô perdendo 80%, mas é pro futuro, tá tranquilo. Mas eu sei que no fundo tu tá trancando o rabo. Então isso é só uma forma de você se contentar, cara. Se você falar assim, não, eu tô de boa, mas na verdade você não tá, porque você comprou errado. Aí você fica se encostando naquela tese de hold que tá tudo tranquilo. Enquanto tem como você buscar pontos melhores para você otimizar suas compras e não ter essa tranqueira toda, tá? Tem gente que não tem o controle emocional, o preparo para segurar do jeito que você segura. Pô, eu tô tendo prejuízo, vou segurar de boa. Mas tem gente nova entrando no mercado que olha um prejuízo de 20% e fica desesperado. Tem gente que entra com muito dinheiro e perde muito dinheiro. Então você precisa de conhecimento gráfico para lidar com o mercado de alto risco. E eu tô querendo te mostrar aqui a viabilidade disso, mas você não vai conseguir fazer, ter esse resultado na base da sorte. Eu sinto muito, cara. Então, assim, de uma forma realística,
quanto de dinheiro você precisa, já te mostrei como. Agora, quanto de dinheiro você precisa para bater 1 milhão até 2025? Se eu for pegar em comparação XRP, BNB, que tem 40 bilhões aqui, a XRP pelo menos 40 bilhões de market cap, de tamanho de mercado, você pode levar em consideração que se os projetos que você conhece hoje que tem 1 bilhão, 2 bilhões de market cap, eles possam atingir 20 bilhões, seria uma multiplicação de 10 vezes. Então, em tese, se você tiver 100 mil, você consegue fazer 1 milhão. Só que nem todos os projetos vão vingar, nem todos os projetos vão bater o alvo. Então você tem que identificar os projetos que conseguem atingir o seu objetivo. E não é pegando todo o seu dinheiro e jogando em um. E você pode estar acabando com o teu portfólio. Ou simplesmente pegar e dividir em 50 trilhões de moedas. Não é assim, tudo tem um tempo, na verdade tem um meio termo perfeito e você consegue atingir isso, tá? Aqui no canal, você acompanhando, você consegue, eu vou aos poucos te conscientizando acerca disso, que esse é o meu papel, fazer todo mundo aí ter resultado e ficar, pô, cara, se eu conseguir deixar todo mundo rico, eu fico mais que satisfeito, tá? Mas, tá, vamos entrar um pouco na realidade, que 1 milhão de reais é muito dinheiro para você bater em tempo tão curto. Então, os 100 mil reais seria totalmente possível. 200 mil reais você consegue sim ter resultado. Agora, menos que 50 mil, cara, você vai ter que ser mais exigente, porque você vai passar desse nível de 10 vezes de valorização, você vai para 20. Aí você vai ter que ser mais exigente, vai ter que arriscar mais. Arriscar mais, você coloca o teu capital em risco. Então, quanto mais o mercado for subindo, maior o teu risco de exposição. Então, vai chegar um momento que você vai estar se expondo muito, querendo mais dinheiro, e o mercado pode do nada virar e cair. E aí todo o seu lucro vai embora. Então eu espero que nesse vídeo você tenha tido essa consciência. Todo vídeo que eu posto aqui é para te ensinar alguma coisa, para você se situar e cair na realidade desse mercado, que ele consegue mudar a vida de muitas pessoas, mudou a minha, mas você tem que entender como é que o negócio funciona, para não ficar criando falsa expectativa e aí, depois que der tudo errado, que você fez um monte de decisão errada, você tem que esperar mais 4 anos para ver o ciclo virar e voltar a subir, e a gente nem sabe se isso vai estar desse jeito daqui a 4 anos, por conta de todas as incertezas macroeconômicas, que eu ainda vou trazer um vídeo com esse tema que é muito importante. Mas muito obrigado pela companhia, não esquece o seu, não deixa o seu like, não esquece o seu like, mas tamo junto, forte abraço.